aproveitar aqui o RCO, então. Tá? Tá gravando. Fez esse plim, é porque tá gravando. Professora Amanda Paixão Carneiro está? Presente. Não? Ah, está. Aqui está. Tô aqui. Vamos lá. Ana Regina? Não? Para frente. Ângela Maria Correia? Aqui está, prof. Presente. Evandro Ritt, eu sei que ele está aqui. Presente. O Juliano Maranhão Jacinto. Presente. Está no presente. Oi, bom Professor dia. Joaquim. Presente. Professor Josué Carlos, aqui está. Presente. Presente. Professora Jussara Romanhuk. Não. Professora Lucide Miranda. Não. Professor Lucido Santos Gouveia. Não. Professor Marcos Alexandre Smanioto. Está? Não está? Professor Marcos Fernandes. Oi, bom dia, presente. Professor Marcos Schneider. Bom dia, presente. Professora Marisol Pereira. Presente. Professor Paulo César Borges. Presente. Professor Rui Storini. Presente. Professora Sandy Sanches. Professora Valquíria Andrade. Presente. E professor Wanderson Neves. Então, vamos embora, pessoal. Vamos continuar aqui. Ok? Beleza. Lembrando que todos os links ali necessários para a implementação eu postei no chat. Quem chegou atrasado, consegue ver os links? A professora Marisol apareceu aqui. Professora, deixa eu editar aqui o seu... Me lembra no final da reunião para eu colocar presença para você, que eu acho que você caiu na hora da chamada. Tá bom? Professora Marisol, respondendo, sim, todos esses links eu vou colocar lá no grupo também, ok? É isso. Pessoal, essa daqui é a taxonomia de Bloom, ok? Introduzindo vocês a ela. A taxonomia de Bloom, como o nome diz, ela é uma taxonomização. Ela é uma organização e uma categorização. Ok? Que já... Isso. Opa, deixa eu fechar ali o microfone do professor. Aí. Ela vai ser uma categorização, ok? De níveis que vão desde uma parte do processo cognitivo mais simples até mais complexa. Por que eu estou falando em termos de complexidade? Porque não existe uma hierarquia do que é melhor ou pior, certo? Todos eles funcionam juntos, ok? Eles são níveis de complexidade da aquisição do conhecimento, ok? Vamos mais para frente aí. Essa é a nossa introdução. Eu vou colocar para vocês esse vídeo aqui agora, que ele explica de uma maneira mais aprofundada essa ideia que eu quis elaborar diante de vocês. Vamos lá. Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. Pessoal, tá todo mundo ouvindo o áudio? Faz um joinha aí para mim. Beleza, então. Vamos lá. A taxonomia Professor, um pouquinho mais alto, se der para passar aí. Eu estou ouvindo bem. dos objetivos ligados ao conhecimento. Ô, professor, eu não consigo facilitar os processos de Calma aí. aprendizagem. Eu não consigo alterar o nível do áudio. Você vai ter que alterar aí no seu computador, pode ser? Vamos lá. Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento,
com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. Serve para nos dar um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos alunos. Surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar, entre vários especialistas espalhados por diversas universidades dos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderado por um psicopedagogo chamado Benjamin Bloom, por isso o nome Taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, suas habilidades intelectuais. De acordo com a taxonomia de Bloom, na versão clássica, são elencados os seguintes níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada de 1956. Mais tarde, em 2001, um grupo de psicólogos, teoristas e pesquisadores da educação fizeram uma revisão dessa taxonomia, correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento, os autores relacionaram ao verbo lembrar, onde o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com os novos conhecimentos. Em seguida, o nível de aplicação está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica um conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação, os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui os alunos estabelecem padrões e critérios de julgamento, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, o nível de avaliação está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Focando no domínio cognitivo, é importante ressaltar que, apesar de ser representada como uma hierarquia, nunca foi explicitamente destinada a tratar níveis inferiores como menores que ou níveis superiores como melhores que. Em vez disso, os níveis mais baixos são fundamentais e aumentam progressivamente para níveis mais altos. A taxonomia de Bloom é uma teoria bem relevante para a educação. Por isso, vale a pena tê-la como subsídio para refletir sobre o planejamento de nossas aulas ou atividades que fazemos em sala e os níveis cognitivos que estamos desenvolvendo com nossos alunos. Neste vídeo do Formadores em Ação, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom. Opa, peraí. Beleza. Pessoal, então só para reforçar a última fala ali do vídeo, fica claro que é o seguinte, 2 coisas. Não existe uma hierarquização de mais ou menos importante, uma vez que todos eles fazem parte de um processo que a gente tenta consolidar, que é o objetivo, né, da aprendizagem, de uma maneira geral. E o segundo é que a taxonomia de Bloom, ela trata de aspectos abstratos do processo cognitivo. Taxonomizar, ou seja, categorizar esses processos, não é uma lei, não é uma coisa fixa. Não obstante, houve uma reinterpretação dessa taxonomia. Ela é um referencial, você entendeu? Ele é um referencial que a gente pode usar de maneira crítica para se situar melhor. Na última turma, a gente comentou sobre o trabalho dos professores de apoio ou quem tem, por exemplo, um aluno autista.
a gente sabe que muitas vezes a nossa graduação não prepara a gente, sabe, para lidar de maneira tão intuitiva com a estrutura do processo cognitivo de um aluno que possa ter, por exemplo, um caso de autismo severo. E às vezes a gente fica perdido, né? Tá funcionando, não tá funcionando, como é que é? A taxonomia de Bloom não resolve esse problema, só que ela te ajuda a se referenciar a partir daquelas características que são abstratas, certo? Então, eu posso fazer uma reinterpretação, uma reavaliação da minha metodologia partindo desse referencial que se refere a processos abstratos do processo de aprendizagem, que é o nosso grande objetivo, ok? Fazendo a leitura aqui com vocês. A taxonomia revisada realiza duas atualizações pertinentes. A alteração das categorias como substantivos para verbos. E 2, a divisão do domínio cognitivo em duas dimensões. Seria a dimensão do conhecimento e a dimensão do processo cognitivo. Tá, eu fiz lá com a outra turma, eu vou tentar fazer dessa mesma maneira, considerando os erros que eu possa cometer. A taxonomia de Bloom revisada, o domínio cognitivo dela. Eu vou tentar fazer uma tradução aqui a partir do que está dito ali, por exemplo. O nível do lembrar, certo? Relembrar fatos e conceitos básicos. Relembrar é a memória pela memória, né? É tipo ouvir dizer que. Sabe explicar? Não sei. Só me lembro, me recordo. Aí a compreensão, que é diferente, né, do entendimento. Se é entender, é lembrar. Entendi, tudo bem. Eu percebo, eu visualizo, entendi. A compreensão, na verdade, ela passa por uma tradução, né? Você entendeu? Você entendeu? A compreensão diz mais respeito assim, a uma lembrança que você está conseguindo processar, que você está conseguindo traduzir para uma linguagem que é própria do seu entendimento, certo? Explicar ideias ou conceitos. Eu acho que conceito tem que passar muito por isso, certo? Porque o conceito, ele muitas vezes ele é muito abstrato, né? O conceito é o nome de uma ideia que é muito grande. Então, compreender, eu preciso processar essa lembrança, essa memória, para modo que eu possa observar e identificar ela nas mais variadas situações, né? Aí, ali, aplicação. Usar informações em situações novas. Eu acho que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que tem a ver com você não exatamente usar, mas identificar. Se você compreendeu, você pode identificar isso no mundo, na vida, né? Aquele conceito, aquela ideia, por exemplo, o conceito de luta de classes. Uma coisa é você fazer a abstração da lógica, outra coisa é você identificar aquilo acontecendo no mundo, certo? O que leva a gente para uma análise, né? Fazer conexões entre ideias. Uma coisa é você enxergar isso numa perspectiva atual, né? Eu vejo isso no mundo, e outra coisa é você conseguir conectar isso com uma visão histórica. Olha, eu percebo, eu compreendi a luta de classes, só que eu também consigo visualizar a construção dela por uma perspectiva histórica, talvez, fazer essa análise, né, de uma narrativa histórica que leva a esse fato, a esse fenômeno. A avaliação, que na minha opinião aí entra no domínio de uma consciência moral, né? Porque você vai aí começar a fazer julgamentos, né? Justificar uma posição ou decisão. Eu acho isso certo, eu acho aquilo errado. Eu acho que dentro do conceito do fenômeno da disputa de classes, eu me posiciono de maneira X ou Y. E depois a criação. A criação, para o nosso aí, para a história, eu sinto que é meio filosófico que eu vou falar, mas façam aí um esforço para me entender. É você se perceber como argila nas suas próprias mãos. O que eu quero dizer com isso? É você se moldar a partir do que você acha. Você entendeu? É você moldando a sua própria personalidade, perspectivando um futuro que seja conveniente para você. Você entendeu? Acho que essa é a criação do próprio eu, a criação de si mesmo, a partir de todos esses processos, essa análise histórica e social que a gente faz a partir da nossa disciplina. Quem tiver um comentário para fazer, quem quiser sobrepor isso, né? Eu estava tentando aqui, eu não sei se ficou claro, né?
encaixar essa taxonomia, essa pirâmide ali, a partir do conteúdo da história, que para mim é mais fácil ser professor de história. Professor Josué, por favor, fique à vontade para fazer uma fala. Eu não estou te ouvindo. Você está falando, eu não estou te ouvindo. Você estava falando no início. Agora eu estou te ouvindo. Não, beleza. Então, veja só. Ela não tem uma importância em cada um desses itens. Não tem o mais importante e o menos importante, correto? Uhum. Tá. Porém, eu vejo a situação de ter um segmento. Tá? Isso. Então, é lógico, você começando. A base é o que vai te dar condições para você prosseguir, tá? Com essa taxonomia de Bloom. Veja só, Você pega, por exemplo, a palavra conhecimento, voltando lá nos primeiros slides. Eu não posso partir da compreensão sem o conhecimento. Eu tenho que ter o conhecimento. Então, agora nós vamos lembrar de fatos que nós já conhecemos. Então, vamos lá. Você colocando na situação do educando e não do educador. Ele vai pegar, ele vai relembrar fatos e conceitos básicos. Ele precisa ter isso, tem esse entendimento. Daí, posterior, aí ele explica as ideias ou conceitos e vai aplicar numa situação nova que vai surgir. De repente, até uma situação que aconteceu com o pai dele numa fábrica. Principalmente eu que trabalho com alunos dentro de uma região industrial. Fazer conexões entre as ideias, o que o movimento ganhou, o que o movimento deixou de ganhar, e avaliar e justificar uma posição ou decisão. Daí, a partir dali, faz um novo trabalho. Se for numa área rural, iria partir na mesma situação, se nós estamos falando sobre luta de direitos, tá? Com a questão da criação da aposentadoria e tudo mais. Isso. Ele vai buscar lá atrás, ou a distribuição da terra. Ele vai buscar lá atrás, ele vai lembrar o que ele tem, só que tem um probleminha no avaliar. Se você analisar, aquele que está é filho de uma posição A e que a classe é bastante heterogênea, a minha primeira era homogênea, agora não, ela está bastante heterogênea. De uns tempos para cá, os meus educandos. E eu vejo também na área rural a situação, apesar de eu não atuar nessa área, não sou educador nessa área, mas eu vejo uma posição também bastante heterogênea. Então, nessa questão do avaliar, justificar uma posição, no dia a dia mesmo você percebe, você não vai ter algo homogêneo aí, você vai ter algo bem heterogêneo. E para poder você trabalhar com isso e vir criar alguma coisa em cima disso. Tá? Não sei se você me entendeu, os colegas me entenderam. Professor, eu acho que foi ótimo você ter falado isso, porque eu acho que você fez uma descrição boa de como isso acontece, mas a partir de considerar que isso vai se manifestar de cada maneira, de um jeito diferente para cada um, entende? Porque é um funcionamento antropológico, mas ele se manifesta. É óbvio que você falou assim, né? Você apontou muito bem. No dia a dia a gente vê que quando entra ali na questão da avaliação, né? Que entra, por exemplo, aí na consciência moral. Isso para mim é certo, aquilo é errado, você entendeu? Por trás de cada opinião que é super heterogênea, se é super diferente, cada um tem a sua, tem esse funcionamento que compartilha fundamentos, né? E eu acho que é essa ideia mesmo. Que essa pirâmide aqui, eu acho que ela não pode ser só uma abstração. Em relação à taxonomia de Bloom, a gente não pode só ficar ali na base, entende? De só lembrar dela, né? Se a gente não te dá uma utilidade, que eu acho que foi o que você fez agora, já deu para ver assim, você aplicando, você identificando, você fazendo o processo ali. Eu acho que esse é o uso da ferramenta. Você entende? É exatamente isso que a gente tem que fazer.
sabe? Acho que esse é o objetivo, entende? Mas aí, no caso, o professor Josué estava aplicando isso de uma maneira para a vida, né? O caso ali, a gente está aqui no grupo de estudo porque a gente pode focar esse mesmo processo que o professor acabou de apontar dentro da nossa metodologia profissional também, certo? Mas eu gosto mais da visão do professor Josué, que é para a vida, né? O conhecimento, ele é para a vida, né? Ele tem que servir os espíritos, assim, né? Então, vamos lá. Alguém mais teria algum comentário para fazer? Não? Então, vamos embora. Tá. Vocês já conheciam a taxonomia de Bloom? No caso, eu não vou fazer vocês escreverem no papel aí, por mais que eu reconheça o valor de escrever. A gente bem sabe isso, que em algum momento ou outro ali na história a gente tem que escrever alguma coisinha, né? Ajuda a gente a fixar aí. Mas eu gostaria de saber se vocês puderem escrever no chat, só para título de registro. Vocês já conheciam? E no caso, quem conhece, tem alguma aplicação aí? Já usou? Já fez uso dessa ferramenta aí? Na sala, na outra sala, a professora teve uma professora, acho que eu já comentei sobre ela, inclusive. Ela era professora de apoio e por conta daquela mesma coisa que eu comentei, tipo assim, eu vou ali tratar de um aluno autista, é meio nebuloso, não tenho certeza se está dando certo ou não. Era nesse sentido que ela fazia uso da taxonomia de Bloom, para conseguir usar como uma bússola, entende? Uma referência, um norte ali, para saber, né? Meu trabalho aqui está dando certo? Eu estou indo para o caminho certo? Não? O que acontece? Sabe? Legal. Para mim também é uma coisa nova, né? Desde que começou o grupo de estudos, foi aqui também que quando a gente estava sendo lá preparado, né? Foi ali que eu ouvi pela primeira vez. Caiu no PSS. Caiu na última prova do PSS. Na verdade, esse foi o real primeiro contato, né? Na prova do ano passado ali. Legal. A professora Marisol disse que gostou. Prof, eu acho que, espero que ao final dessa reunião a gente consiga tornar isso ainda mais agradável para você. Ok? Vamos lá. Beleza, galera. A gente vai fazer o em ação agora. Ok? 14 pessoas, 2 sou eu, né? Porque uma é a apresentação e a outra sou eu aqui. Então, nós temos 12 pessoas. Então, 3 grupos de 3 vai bastar. Eu vou explicar o que a gente vai fazer, ok? A modo de que sobre tempo para eu poder conversar com ali o professor Josué e qualquer outro professor que quiser ficar ao final da reunião para falar sobre os quizzes. Todo mundo aqui tem sexto e nono ano? Ou pelo menos um desses? Não, a professora Angela ali já apontou que não, o professor Rui tem. Tá, pessoal, quem não tiver, eu vou sugerir aí que compartilhe da experiência do amigo, do companheiro ali, que a gente vai ter que elaborar uma crítica baseada na taxonomia de Bloom, ok? Eu vou repostar o link desses slides que eu preciso que vocês tenham acesso à taxonomia de Bloom. Por quê? A gente vai olhar para aquela tabela da taxonomia de Bloom e a gente vai abrir o nosso RCO dentro desse grupo, que eu vou formar esses grupos. E a gente vai dar uma analisada no conteúdo ali. Conteúdo, tema, como é categorizado aquele conteúdo, os slides, o vídeo, se tiver os exercícios, ok? E a gente vai tentar categorizar esse conteúdo na taxonomia de Bloom. Falar, eu acho que esse conteúdo vai até tal nível. Entendeu? Vai tentar reconhecer o nível de complexidade que aquele conteúdo do RCO permite. Ok? Depois, vocês vão discutir isso entre vocês e vocês vão fazer uma proposta de como seria elevar. O que precisava mudar para elevar? Você entendeu? Para ir ali no nível do avaliar e para ir no nível do criar. A título de exemplo. Ok? Tá claro para vocês? Eu vou ler ali a instrução, mas eu posso falar novamente.
Subdivididos em grupos, nós vamos observar os objetivos traçados para a aula do RCO, identificando o nível de complexidade que esses objetivos se encontram, partindo da taxonomia de Bloom. Escolher um novo nível de complexidade que esteja acima dos trazidos pela aula do RCO. E a partir do nível cognitivo selecionado no item anterior, elabore/adapte uma atividade para a aula, incluindo a técnica estudada nessa reunião. Eu quero que vocês bolem entre vocês para socializar depois, aqui na reunião, como vocês fariam, o que vocês iam adicionar ali ao RCO para elevar, dentro da taxonomia de Bloom, o nível de complexidade desse material que está sendo disponibilizado. Ok, pessoal? Tá claro? Vamos tentar, pode ser? Vamos fazer os grupos, vamos meter a mão na massa aí, e dado ali uns 5 minutos, um tempo aí para vocês aquecerem, eu entro na sala e pergunto se está tudo bem, para ver se pode tirar alguma dúvida. Uma coisa que eu recomendo é que, quando vocês estiverem na sala, um de vocês faça a apresentação do RCO, para vocês terem ali na cara, certo? Se por acaso algum grupo não tiver nem sexto nem nono ano, fica permitido vocês discutirem isso a partir do conteúdo que vocês estão dando no momento, para a turma X ou Y. Ok? Vamos testar. Eu acho que eu não vou fazer 4 grupos de 3, eu vou fazer 3 grupos de 4. Salas temáticas, um momento eu vou configurar aqui. Uma vez que eu configurei, eu só vou pedir para vocês aceitarem o convite que será feito pelo Meet. Agora é 10h45. 30 minutos está ótimo. 30 minutos eu acho que é o suficiente, gente. Legal. 30 minutos, deixa eu ver. Vai sobrar 20 aqui e tal. 25. Vamos colocar 25 mesmo, que eu queria que sobrasse um tempinho ali para eu conversar com os professores que tiverem dúvidas sobre o quiz. Ok, deixa eu ver. 4 aqui, 4 aqui, 4 ali. Beleza, beleza. Beleza. Vou abrir as salas. Pessoal, aceitem aí os convites que aparecerão aí nos seus dispositivos. A gente se encontra daqui 25 minutos.
É para voltar aqui, não? Sim, mas vai voltar automaticamente em 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vocês vão ver agora todo mundo voltando automático. Ah, ok. As salas se fecham e o Google coloca todo mundo de volta dentro dessa reunião aqui. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal tem que ir aceitando o convite para voltar para essa sala, porque ia ser gravado. E foi-se que nós não terminamos a atividade. Não deu tempo, professor? A gente vai socializar, então, aí o que deu para ser feito. Pode ser? Gente ficou falando demais sobre o objetivo lá. Entendi, acabou não fazendo. Mas tudo bem, não tem problema, não. Ainda falta o professor... Acabamos nos alongando muito. Esse é o mal de professores de humanas, né? A gente... Esse é o mal do historiador, viu? Você reuniu o historiador, você ali segue, o pessoal até... A gente transforma qualquer prosa num bonde, né? Pessoal, vamos começar então fazendo um favor. O primeiro grupo aí tem algum representante que gostaria de socializar aí como que foi, como que vocês fizeram para aumentar, qual foi a crítica que vocês fizeram, em que nível da taxonomia de Bloom vocês acham que o conteúdo do RCO estava e como que vocês fizeram para aprofundar o nível de complexidade desse conteúdo. Alguém gostaria de falar? Quer seguir aí, Joaquim? Você identificou? Josué, pode falar. Bom, é o seguinte, na nossa discussão, nós identificamos o seguinte. Para ele poder relacionar com a questão da atualidade, você coloca de novo na tela aqueles níveis, só para a gente ter uma ideia, Lucas? Fica boa ideia, professor, boa ideia. Tá, coloca os níveis ali. Tá. Vou voltar aqui. Calma aí, que travou. Deixa eu voltar. Para frente. Para frente. Neste vídeo... droga. Aí. Tá, aí. Então, veja só. No que nós poderíamos mudar aí, nós discutimos a seguinte situação. Veja só. A questão do trabalhar ali a nível do conhecimento, de seguir para os conhecimentos básicos, tá? Então, veja só, como é que nós poderíamos modificar para aplicar essa situação, tá? A nível lá da pré-história, da formação, né, do hominídeo. Então, nós chegamos à seguinte questão, nós trabalhamos dentro do objetivo mais a situação da espiritualidade. Então, o que poderia ser feito aí a nível de espiritualidade? Fazer um ponto de ligação do porquê que eles faziam as pinturas rupestres, até o Joaquim argumentou bem, para a visão deles de frequentar o que eles entendem sobre a espiritualidade e a visão deles com relação às religiões atuais, que cada um pertence a uma, cada um frequenta uma igreja, digamos, ou católica, ou evangélica, ou espírita, ou umbandista, tá? Enfim. Tá? Daí faria essa ligação. Olha, aqui vocês têm essa teoria do criacionismo. E eles entenderem que, naquela época, a visão deles também era criacionista. O que é a visão criacionista? É a visão de que o mundo foi criado por um ser superior. Tanto que eles faziam as determinadas referências. Então, nós iríamos trabalhar nesse nível. Outra situação eram as técnicas. Nós discutimos
pouco as técnicas que eles utilizavam. E a palavra técnica, tecnologia vem de técnica. E muitas vezes eles entendem só como tecnologia é o que eles estão vendo hoje, tecnologia de informação. Até o Joaquim disse, eles foram criados nesse mundo, eles são essa geração. Tá? Então, quando fala muitas vezes lá do pré-histórico, todas aquelas mudanças que tiveram, eles dizem, nossa, como era atrasado tudo isso. Tá? Não é que era atrasado, na realidade era a tecnologia que eles tinham no momento. Então, fazer esse paralelo. Puxa a questão do conhecimento, daí usar essa informação nas situações novas, estaria isso, né? Faríamos um paralelo nesse sentido. Até o Joaquim definiu esse objetivo, mudou o objetivo ali, com alguns itens. E daí, automaticamente, iria fazer a conexão entre essas ideias. Entendi. A nossa grande dificuldade de fazer eles entenderem, tá? Que lá naquela época existia tecnologia. E lá naquela época eles não adoravam por adorar o Deus que ia trazer para eles ou não pintavam, faziam desenhos nas cavernas por fazer. Tá? É a mesma ideia do que eles têm hoje, tá? No procedimento deles espiritual hoje. Enfim, na religião que eles frequentam. Entendi. Então, Isso, vocês buscaram aumentar o nível de complexidade ali para o nível da análise, né? Para permitir os alunos fazerem a conexão entre as ideias desse contexto passado com o contexto atual a partir das semelhanças, as possíveis permanências, né? Vamos dizer assim. Isso. E só uma pergunta: onde vocês enquadram ali dentro da pirâmide o conteúdo que é disponibilizado pelo RCO? Você acha que eles vão até aquele conteúdo por ele mesmo vai até onde ali da pirâmide? Ali na questão do conhecimento, do lembrar, né? Do lembrar. Isso. Daí ele vai. Isso está no RCO. Você está ali. Entendi. Na realidade, é conhecimento. Na primeira que nós estávamos organizando, aquela primeira pirâmide, tinha a base conhecimento. Então, ali não tem... Entendi. Ele é conhecimento que está ali. Que é o que foi passado para eles. Daí, então... com essa mudança no objetivo, nós partimos para o aplicar. Tá? E que eles tenham as ideias e os conceitos deles a nível da espiritualidade. Tá? Então, a compreensão deles é no aplicar mesmo. Por que era aplicado? Era aplicado da mesma forma que vocês aplicam hoje. Tá? Perfeito, gente. O outro grupo, gostaria de socializar aí a conclusão que vocês tiraram? Eu preciso que um representante de cada grupo fale, pessoal. Posso falar rapidinho? Por favor, professor. Então, a gente discutiu com base nos conteúdos do 6º ano. Eram da aula 17, que era compreender a importância e o desenvolvimento da metalurgia para a humanidade e identificar o uso do cobre nas sociedades antigas. Perfeito. Esses objetivos, olhando essa pirâmide, eles estariam ali nos níveis mais baixos, do lembrar e do compreender. A nossa proposta seria que a gente analisou os slides da aula 17 e a partir da análise a gente percebe que existe só a preocupação de mostrar fontes históricas e é o passado pelo passado. Então, parece-nos que faltou ali alguma contextualização. O professor Juliano falou até da questão da historicidade da discussão que faltou. Então, a gente acredita que a temática era a questão do cobre, como que o cobre era produzido. Se trouxesse essa discussão para o tempo presente, como é que o cobre é utilizado? Existe algum problema, alguma demanda social relacionada ao cobre? A gente sabe que existe, né? Questão de roubo de fio, roubo de... enfim. É verdade. Que também existe uma questão social que também é atrelada a isso. Se essas temáticas fossem abordadas ou pudessem ser, pelo menos, apontadas dentro dos slides, a gente acredita que chegaria ali no nível de aplicar, de analisar, avaliar
E se a partir daí o aluno pudesse propor alguma intervenção na realidade, na sociedade, aí chegaremos no nível do criar. Bom, mas assim, parece que me faltou para uma aula de história uma contextualização. Trazer essa discussão do passado para o presente. Perfeito. Assim, é uma opinião minha, mas eu gosto de enxergar o criar não pelo viés apenas de você criar um produto, mas você criar um posicionamento de vida a partir de moldar a si mesmo. Então, o que eu acho que poderia ser complementado, na verdade, que eu acho que você está dizendo, professor, você me corrige se eu estiver errado, é que a partir dessa discussão, a partir da permanência, né, apesar da distância temporal entre um evento e outro, a partir da permanência, você entendeu? Que existe sobre a demanda e sobre o que se faz disso e o que isso reflete sobre como a gente vive, acredito que permite sim uma criação no sentido do indivíduo refletir sobre isso. Como eu me posiciono nesse debate? O que eu sinto acerca disso? E quem eu quero ser? Tomar uma decisão a partir de quem eu quero ser, a partir dessa reflexão elaborada. Tá. Só como título de sugestão, tá, Lucas? Acho que seria interessante levar para o pessoal da discussão da sede, quando você tiver. Em história, em vez de a gente estar discutindo a taxonomia de Bloom, a gente podia estar discutindo a questão da progressão do ensino de história na educação histórica inglesa, ou da questão da didática histórica alemã, porque me parece que a taxonomia de Bloom já é superada em história já tem algum tempo. Então, assim, talvez para física, para química, para biologia, a taxonomia de Bloom seja legal, mas para a história, talvez já temos coisa mais nova e coisa mais interessante. Me parece interessante, tá? Não, mas, assim, só uma opinião, tá? Não, 100%. Acato 100% que concordo, inclusive, professor. Eu concordo. Foi legal a taxonomia de Bloom como um evento que, inclusive, me fez participar, tipo assim, dessa discussão. Será que não tem algo que se enquadra um pouco melhor dentro das competências das humanidades, assim, né? Porque, como eu falei, aquele criar ali no topo, muitas vezes acaba tendo um viés materialista que não se aplica exatamente, sabe, ao tipo de competência que a gente acaba tentando desenvolver como objetivo dentro das humanidades, não é? Então eu sinto que eu estou tentando até fazer uma acrobacia filosófica aqui para encaixar a taxonomia de Bloom dentro do objetivo que eu acredito que é o estudo das humanidades. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Eu acho que é por aí o papo mesmo. Outro representante de outro grupo, faltam 2 grupos, pessoal, para se manifestar aí. Não? Ninguém vai falar? Bom, que pena, pessoal. Então eu vou aproveitar o tempo que falta aí. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa, objetivos. Legal, a gente fez aqui o nosso... esse aqui é só um lembrete, tá, pessoal? Sobre para a gente não perder a entrega aí, né, das avaliações, que é o relato, planejar a implementação e elaborar o relato. Eu já postei os links lá no Classroom e também postei lá no WhatsApp. Já estavam, na verdade, lá nas atividades do Classroom, mas fica mais fácil postando ali no mural, né? O que aprendemos sobre a taxonomia de Bloom? Permite maior clareza no desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem com diferentes níveis cognitivos de complexidade. Possibilita a elaboração da organização do trabalho pedagógico com foco nos objetivos de aprendizagem. E embasa o trabalho docente quanto ao domínio cognitivo, progressão de habilidades, na relação entre o nível do conhecimento dos processos. Pessoal, é isso aí, ok? Ali tem no slide, vocês sempre acham nos últimos slides ali um link para poder fazer um comentário sobre esse grupo de estudo, o que pode melhorar. Exemplo aí, professor Marcos, você poderia colocar isso daí, você entendeu? Eu acho perfeito a sua fala, é isso aí mesmo. Esse link aqui fica para vocês saberem mais sobre as propostas ali do Desafio Paraná. Teve, né, o Super Desafio Paraná, que muita gente ficou em dúvida, ok? Aqui, ó, vocês... eu esqueci. Então, esse bloco, o Inspiração, que é o relato de professores
que falam sobre como mudou o grupo de estudos, o que eles fizeram, o que deu certo, o que não deu certo a partir desses grupos de estudo, é bem legal, certo? Aqui, na verdade, é o formulário para você contribuir com uma crítica ou alguma sugestão, tá bom, pessoal? Vocês podem ter acesso a ele por meio ali dos slides, ok? Que eu já compartilhei com vocês os links. E, gente, a nossa foto aí de praxe, né? Deixa eu fechar aqui a apresentação. A praxe aí, certo? Galera, joia para quem vai. Fico aí para tirar as dúvidas de quem tiver mais dúvidas. Estão liberados, ok? Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Eu vou ficar para sanar a dúvida. Beleza. Deixa eu abrir aqui o quiz. Professor, eu só queria fazer uma pergunta. Para postar a foto, eu consigo encontrar lá nos slides, né? Como fazer? Consegue. E se não conseguir também, você fala comigo que eu te ajudo. Beleza, então. Obrigadão, professor. Mas tchau. Tudo bom. Começa lá o relato. Tá, joia. Obrigadão. Tchau, tchau. Dos professores que ficaram, quem tem a dúvida, quem quer fazer aí a primeira? Posso fazer. Então, estou muito agoniado quanto a isso. Veja bem, Lucas, eu consegui fazer atividade e tudo mais, mas eu não consegui postar essa atividade. Usei o teu primeiro passo, então eu posso só dar uma relembrada? Você conseguiu? Deixa eu ir perguntando para o senhor. Você conseguiu, por exemplo, gerar o link? Por favor, somos colegas. Você. Tira o senhor. Tá certo. Senão eu estou mais velho do que eu já sou. O pessoal fala, o senhor está no céu, né? Sim. Isso é iguais. Perdão, José. Você conseguiu gerar o link? Olha, deu o seguinte. Eu fui, né? Primeiro na aula eu gerei e tudo mais, depois ele travou no formulário. Depois eu retomei a situação e fui. Dei um clique em criar um quiz, correto? Legal, correto. Tá. Depois eu fui lá na biblioteca, correto? Para selecionar o tipo que eu quero. Isso. Certo? Daí eu fui lá na biblioteca e daí lá eu procurei o tema Revolução Industrial. Era um deles. Isso, certo? Isso. Legal. Daí eu fui lá. Legal, certo? Legal. Pode continuar. Revolução Industrial. Procurei. Entrei. Daí, quando eu entrei ali na biblioteca, surgiu a questão de como eu iria fazer. Múltipla escolha. Escolha. Eu peguei e fiz, montei, eu fiz a pergunta, né? Fiz a pergunta e depois coloquei as alternativas e marquei a que estava correta. Certo? Daí, depois que eu fiz isso, marquei que estava correta, eu tentei sair dali. Seria o seguinte, tela, alternativa, daí eu salvei no canto direito, tá? E eu fui postar e não postou. Tá, é aí que começa o imbróglio, né? Professor, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou chegar ali até onde você foi, ok? Tá. Opa, eu coloquei o errado, perdão. Não é esse aqui, não. Eu posso dizer daí para você aonde vai seguir, professor Lucas? Acompanha. A hora que você compartilhar, eu digo onde é que vai. Isso, acompanha aí comigo. Perfeito. Deixa eu criar aqui. Eu estou aqui, então, estou aqui no quiz, beleza. Opa, não apareceu ainda o que eu quero. Múltipla escolha, né? Isso, estou aí. Antes disso, se você puder voltar para ver se a gente fez o passo. Tá. Volta lá só um pouquinho. Tá, eu te digo aqui. Mais criar, beleza. Daí eu vou criar um quiz, certo? Beleza. Daí eu vou nessa aí de 10 questões
E agora eu vou escolher múltipla escolha. Escolhi, tá ali. Beleza? Pôs ali. Eu consigo digitar ou só você consegue digitar? Só eu, prof. Então, vai lá. Questão da Revolução Industrial. Maravilha. Então, vai lá você. A Revolução Industrial... Ô, prof, eu só vou colocar aqui, questão Revolução Industrial, resposta 1, 2, 3 e 4, que é só o exemplo, certo? Tá, beleza. Digamos que você escolheu a resposta 1, beleza? Isso, coloquei aqui. E agora vamos para a parte operacional. Coloquei aí, veja só, múltipla escolha, coloquei a pergunta na tela, as alternativas, fui no salvar. Maravilha? Embaixo. Vamos lá. Salvar, fui, tá? Fui. Cheguei aí no salvar, no canto direito. Salvar. Maravilha. Isso. Daí abriu a nova tela. Tá? Abriu a nova tela e o que apareceu aí? Não estou conseguindo identificar. Uma tabelinha. Isso aqui é uma tabelinha para você categorizar esse quiz. Tá. Voltando, então, ali para a tela anterior que você passou. Tá. Quando eu clicar aqui... salvar... Hã? Quando eu clicar aqui no canto superior direito e salvar de novo, vai abrir esse menu aqui, ó. Ah, tá. Canto superior, salvar de novo. Tá bem aqui, no cantinho. Exatamente. Escrito. Volta ali só para me identificar ele. Só um pouquinho. Salvar, ele é aqui. Coloca ali o mouse nele. Aqui, ó. Salvar de novo. Beleza. Tá, é isso que eu não fiz. Salvar de novo. Lado direito. Aí, ó. Salvar de novo. Daí entrou o quê? Salvar de novo. Eu vou ter que categorizar ele aqui. Eu vou ter que dar um nome para ele, colocar a disciplina, que é a história. Vou colocar a série, que é o 8º, porque é a Revolução Industrial. Colocar a língua dele aqui, que é português, porque a gente fala português. Aí aqui, ó. Save e Continue. Esse botão roxo. Só um pouquinho. É aí que deu toda a confusão. Salvar no canto direito, depois nova tela, salvar novamente. Cliquei aqui na caneta, tem na parte superior salvar. E daí ele aparece, eu categorizo, e daí bem abaixo eu marco o que mesmo? Que tá ali? Save e Continue, em inglês. Salvar e continuar. Save e continue. Tá, beleza. Daí fiz, identifiquei ele, identifiquei o idioma e tal e tudo mais. Daí apareceu essa tela que estabelece... Aqui é um atalho para se você quiser atribuir essa lição de casa, mas a gente não quer fazer isso, então a gente fecha. Tá. Agora não, ó. Fica aqui, agora não. Agora não. Tá, beleza. Entendi. Daí fechou, apareceu o quiz, correto? Isso. E aí agora... eu venho aqui, ó, nesse botão aqui, ó, compartilhar. Faltou todos esses processos. Compartilhar. Beleza. Aí, ó, aqui. Aí aqui, ó, copy link. Copy link. Maravilha. Isso. E daí ele já copiou. Pronto. Aí eu só preciso responder o formulário agora. Tá. Copy com link, esse link aqui, aí ó. vai no formulário. Aí você vai no formulário lá e aparece. Você clicou no copy link e vai aparecer um formulário para mim, é isso? Não, aí você tem que abrir o formulário. Tá. Voltando lá naquela, apareceu o copy link. Tá? Copiei. Isso. E daí apareceu automaticamente o formulário, é isso? Não, não aparece automaticamente. Você vai ter que ir no link do formulário, abrir ele e responder lá. É outra coisa separada. Aonde que está o link nessa tela? Aqui nessa tela não tá, professor. O link tá lá no Classroom. Tá. Você vai rolar lá, aí vai ter link do formulário da atividade 2. Aí você clica lá e responde. E respondo o link, que seria a minha identificação, é isso? Vai ter lá para você colocar o seu nome e vai ter o lugar para você colocar o link.
Uma hora eu cheguei nisso daí, depois não aparecia mais. Então, o procedimento, o que eu faço aqui para ver se a gente entendeu? Eu vou no Classroom, correto? Vou lá no Classroom, abro o Classroom, no Formação e Educação, Formação em Ação. Daí cheguei lá, eu vou lá na atividade, é isso? Você vai, na verdade, ali no... Deixa eu compartilhar para você também. Por que não, né? Aqui, deixa eu ver, a turma de vocês. É a turma K, não a J, é a turma K. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, meu primeiro passo, antes de fazer tudo isso, é ir lá no Classroom. Lá mesmo eu posso criar todo esse processo que nós fizemos agora, né? Não. Você cria isso tudo que a gente fez aqui agora, você cria pelo site do Quizzes, não pelo Classroom. Eu tenho que seguir, então, eu vou colocar Quizzes, seria isso? Site e daí eu vou jogar. E daí eu fazer todo esse procedimento, quando eu tiver com ele... Quando eu tiver com ele... No site do Quizzes. Tá, no site do Quizzes. Esse site é só digitar, né? No Google, Quizzes. No Google, Quizzes. E aí, veja bem, depois que eu criei e montei tudo isso, tá comigo já formulário e tudo mais, eu abro o Classroom. Isso. Né? Ó, a gente vai... Cadê aqui, ó, o slide? Ó, aqui, ó, eu postei aqui. Pessoal, reforçando aí, link do formulário para postagem da segunda atividade. Aí, aqui o link. Vou clicar nele. Tá. Link da postagem da segunda atividade. Aí, abriu o formulário aqui, ó. Link, tá. E daí eu respondo esse formulário, e daí respondi, eu vou enviar, e daí como é que eu posto? Daí eu vou postar essa atividade no Class, certo? Não. Você só responde o formulário e acabou. Respondi o formulário e acabou. Puxa, então eu fiz todo esse procedimento a primeira vez e parei nesse formulário. Daí o passo seria aqui, ir para o Classroom, puxar esse link, responder esse formulário e mando no salvar daí. Isso, no enviar aqui, ó. Isso, salvar, enviar. E aí está correto. Lucas, desculpa os atrapalhos, eu acredito que eu vou tranquilo agora. Se eu não... Maneiro. Professor, você fala comigo de novo. Você fala comigo de novo. Calma aí, professor Joaquim, calma aí, espera um pouco. Se eu não conseguir fazer essa postagem, eu posso te incomodar no sábado? Pode. Eu só não garanto que às vezes eu vou responder na hora, dependendo do que eu estou fazendo. Mas assim, você vai falando comigo no WhatsApp. E mesmo que eu não responda ele na hora, a gente faz que nem hoje. Eu tento tirar um tempo ali, adiantar alguma coisa ou outra. Vou fazer assim, Lucas, se caso eu não conseguir, desculpe, eu te incomodo. Sábado à tarde, tá? Daí te mando mais um recado. Eu tenho o teu privado aqui, eu vou te mandar no privado, beleza? Beleza. Daí eu te mando, de repente, à noite, você está nos teus compromissos sociais, né? Ou afetivos, que todo mundo tem. Daí vou te atrapalhar ali, de repente. Não, tá de boa. Tá? Daí depois se diz, né? Vou responder esse chato agora. Aí vai lá e para. De boa, não, que isso, que chato que tá de boa. Tá? E é isso aí. Olha, obrigado, colegas. Obrigado, Joaquim. Tá? Obrigado, Lucas. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho. Tudo de bom, professor. Tchau. Tchau. Professor Joaquim, fala aí. É rapidinho. Aí eu pego ali o Copy Link. E aí, no Classroom, eu procuro a minha turma e posto lá. Não, você tem que achar o link do formulário e você tem que responder o formulário. Não, eu estou falando quando eu for... esse daí, para você, eu já fiz, já mandei. Mas eu digo assim, tá ótimo. Quando eu for passar para a minha turma lá na implementação, eu ponho
no Classroom da minha turma, o link ali. Também não, prof. Você vai ter que procurar lá um botão. Sabe quando você foi lá no compartilhar do copy link? Em vez de você copiar o link, você vai naquele botão roxo que está escrito atribuir atividade. Aí você atribui para a turma. Tá, tudo bem. Era dúvida só. Beleza, então. Beleza, Lucas. Obrigado. Obrigado. Professor, mas eu fico à disposição, tá? Na próxima reunião a gente conversa mais. Tá, tudo bem. Lucas, obrigado, viu? Que isso. Tudo de bom. Tchau, Bom tchau. almoço. Bom almoço. Opa, ótimo.